Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na Cromatina Class de número 111, nós vamos falar sobre L-teanina. Você tem o hábito, você tem o costume de consumir ou ainda prescrever L-teanina? Sabe de todos os benefícios que estão por trás desse aminoácido presente na Camellia sinensis? Vamos falar hoje sobre um artigo bem legal, um artigo de revisão que eu peguei aqui para discutir com vocês a respeito dos benefícios da L-teanina. Existem muitas características e muitas informações a respeito desse consumo, mas eu quero saber se você já faz o consumo, conhece alguém ou ainda prescreve para os seus pacientes. Eu confesso que eu prescrevo para os meus pacientes e eu tenho resultados muito positivos com o consumo de L-teanina e também faço uso. Mas eu quero saber de você se você também faz uso, se você também prescreve para os pacientes. E de antemão, já quero pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, para que o nosso canal possa crescer e que essas informações sejam também distribuídas para o maior número de pessoas. E comenta aqui se você gosta da Cromatina Class. Eu quero saber. Deixa eu achar aqui o artigo para a gente discutir. E claro que depois, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês direitinho a referência do artigo, tá bom? Então, esse é o artigo que eu selecionei para nossa discussão de hoje. Opa, voltou um pouquinho. Ele é um artigo que foi publicado em 2022 lá na Frontiers in Nutrition, e ele vai falar sobre as propriedades funcionais da Camellia sinensis, do aminoácido da Camellia sinensis, que é chamada de L-teanina. Então, ele fala um pouquinho aqui sobre a Camellia sinensis, né, uma bebida muito popular, principalmente quando a gente fala ali de todas as formas de extração dessa Camellia sinensis. Então, a gente conhece muito o chá verde, tem muitos estudos com chá verde, né, o chá preto, o chá branco, mas a gente tem, em todos esses chás, a gente tem um aminoácido chamado L-teanina, e ele é presente nessa planta chamada Camellia sinensis, muito comum nas populações asiáticas. Vejam que aqui os pesquisadores são chineses, né? Então, muito comum, por exemplo, no Japão. O Japão é um grande consumidor de chá verde, do oolong, né? Então, a gente tem ali propriedades muito interessantes, tanto do ponto de vista antioxidante, quanto do ponto de vista de controle de resposta inflamatória. Em alguns artigos, a gente vai observar, além de resposta antioxidante e anti-inflamatória, proteção aos rins, regulação imunológica, um efeito anti-obesidade, né? E aí, claro, depende muito de vários outros aspectos. Ela tem um potencial muito interessante. Aqui no Brasil, ela não é considerada um alimento funcional, mas ela tem características e propriedades funcionais. Então, a gente vai observar um pouquinho, lembrando que a Camellia sinensis ela é originada da China, e a gente tem três principais bebidas a partir da extração dessa planta. Como eu falei para vocês, né, no formato de chás, a gente tem o chá verde, o chá preto, aqui eles citam outros, né? Então, o chá verde é o mais comum, mas a gente tem o chá branco, a gente tem o chá preto, a gente tem o oolong e a gente também tem o chá amarelo, tá? Então, vocês vão observar que, de acordo com o tipo de extração, a gente vai ter mais ou menos concentração de L-teanina, tá? Sendo que o chá verde é o segundo que tem a maior concentração. Então, a L-teanina, ela é um aminoácido, e sendo um aminoácido, ela pode ser extraída dos conteúdos, os compostos totais ali da Camellia sinensis, que não tem só compostos fenólicos e esses compostos como as catequinas, né, que a gente bem conhece. Mas ela tem uma propriedade muito interessante que pode, aqui ele até comenta, uma propriedade neuroprotetora, anti-câncer, anti-ansiedade, né? Inclusive, recentemente, uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, eu consumo muitos suplementos dessa empresa, só não vou falar aqui por conflito de interesse, mas eles lançaram um produto à base de L-teanina que eles chamaram de Happiness, exatamente porque eu tenho um controle melhor de ansiedade, eu tenho ali
um padrão melhor de estabilidade do humor, e isso é bem interessante, né? Quais são, então, aqui ele vai comentar um pouquinho, né, dos fatores que podem influenciar a concentração de L-teanina de acordo com a característica do chá. Então, isso é bem interessante, e aí eu vou trazer aqui uma figura para vocês, porque vai depender, por exemplo, do formato de extração. Então, a temperatura que é utilizada para fazer a extração, o tipo de procedimento que é responsável ali por fazer a extração, e a quantidade, a concentração vai depender de cada tipo realmente de processo, de procedimento. Mas é interessante também porque a L-teanina, a gente vai observar que dentro dessa capacidade antioxidante, o estudo, ele cita, por exemplo, um aumento de expressão de catalase, um aumento de expressão de superóxido de dismutase e ainda de glutationa peroxidase. Isso é muito interessante, eu falo muito aqui com vocês, principalmente na vigência de polimorfismos genéticos, a gente tem uma combinação aí importante de potencial risco pró-oxidativo. E aí, quando a gente faz o uso, por exemplo, de não é somente a L-teanina, tá, gente? É que o artigo está baseado na L-teanina em si. Mas quando a gente tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação ali saudável, incluindo o consumo, por exemplo, de L-teanina, seja num formato isolado, como nutracêutico, seja, por exemplo, dentro de um padrão ali alimentar que foi estabelecido ou de condutas que foram estabelecidas ali a partir do chás, a gente já consegue, por exemplo, modular a expressão gênica, por exemplo, de genes antioxidantes, como as próprias enzimas antioxidantes. E aqui nesse artigo eu gosto muito de figura, então eu vou compartilhar aqui com vocês. O que que eles mostram, né? Então, a gente tem, dependendo do procedimento ali, do processo que essa L-teanina era submetida, a gente vai ter diferentes concentrações. Então, por categoria, a gente tem, por exemplo, o chá, né? O chá amarelo com maior concentração de L-teanina, seguido do chá verde, seguido do chá branco, do oolong e do preto. Então, o chá verde, por exemplo, que é o mais comum aqui, tradicionalmente, né, nos países ocidentais, ele tem também uma notoriedade importante, porque a gente tem mais estudos com chá verde, inclusive no aspecto de antiobesidade, de pensar em modulação da microbiota intestinal. Então, a gente tem várias indicações do consumo de chá verde melhorando a microbiota intestinal, né? A gente ainda tem a questão de sazonalidade, principalmente pensando ali no clima, tá? Isso é importante. E a gente tem uma correlação positiva na modulação de expressão de alguns genes, como as glutationas. Então, as glutationas também podem ser moduladas, seu formato ali de expressão gênica, a partir do consumo de L-teanina. Então, a gente começa a identificar propriedades bem interessantes dessa L-teanina. E no artigo ele vai falar, então ele falou da questão de atividade antioxidante, mas também da anti-inflamatória, modulando quem, gente? Modulando NF-κB. Se você me conhece, já me acompanha há algum tempo, sabe que eu falo também bastante de NF-κB. O NF-κB é um fator de transcrição muito importante na sinalização de resposta pró-inflamatória. Seja uma resposta que envolve a imunidade, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, contato com um vírus, com uma bactéria, com um protozoário, com fungo. A gente tem um contato com algum patógeno e esse NF-κB, a via dele vai ser mais ativada. Eu tenho uma alimentação inadequada, rica em gordura saturada, esse NF-κB vai ser mais ativado. Além disso, a gente ainda pode ter o aumento da atividade de TNF-alfa, de ciclooxigenases. A gente pode ter, por exemplo, um aumento da atividade de proteínas quimiotáticas, como por exemplo a MCP1, que é uma proteína quimiotática para monócitos, ou as interleucinas, interferon, gama, por exemplo, todos eles são mais modulados pela resposta pró-inflamatória. E aí ele diz aqui, ó, que o tratamento com 200 miligramas por dia, que eles fizeram com modelos animais, então tem que tomar bastante cuidado, porque se a gente começar a extrapolar estudos com modelos animais para estudos com humanos, isso é uma extrapolação que pode ter um risco muito importante. Mas, em linhas gerais, a gente consegue, na prática clínica, fazer ali a sugestão de 100, 200, 300 miligramas de L-teanina. Aqui eles utilizaram uma dose bem importante nesse modelo, principalmente observando ali mecanismos que envolviam metabolismo de colesterol e de retinol.
E aí a gente começa a identificar também algumas propriedades, por exemplo, quando a gente fala dessa resposta mais pró-inflamatória em alguns modelos animais. Então, por quê? Porque a gente consegue identificar, inclusive, vias de atuação. Esses modelos animais, eles são importantes para que a gente entenda, por exemplo, se existe algum tipo de identificação ali da via mais específica, tá? Então, isso é bem importante e eles nos ajudam muito nos esclarecimentos com quando a gente fala ali do nosso paciente, né? Então, quando a gente pensa na L-teanina, eu vou ter, por exemplo, ó, aqui tem alguns efeitos, esses efeitos envolvem tanto estudos com modelos animais como estudos em humanos. Então, a gente tem uma atividade antioxidante otimizada, diminuindo espécies reativas de oxigênio, aumentando a atividade enzimática, né? Alterando ali a expressão de alguns genes mais pró-oxidativos e melhorando a atividade de genes antioxidantes, uma atividade anti-inflamatória diminuindo, olha aqui que interessante, lesão de osteoartrite, resposta inflamatória, fatores pró-inflamatórios, um efeito neuroprotetor, melhorando a qualidade do sono. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar tianina para sono. Então, ela ajuda bastante nesse controle ali até mesmo de maior atividade cerebral, uma maior atividade mais excitatória, acaba ajudando bastante, melhora a condição de sono também. Ela também pode melhorar a condição de estresse oxidativo neuro. Então, isso é interessante, principalmente quando a gente pega uma doença neurodegenerativa, quando a gente tem, por exemplo, não necessariamente uma doença, mas quando a gente tem uma estafa, um processo de burnout, processo ali de fadiga mental, pode ser bem interessante. Proteção mental, como convulsões, alterações cognitivas e emocionais, e estresse também pode modular. Atividades anticâncer, então aumentando a apoptose celular, apoptose que é a morte programada das células. E a célula cancerígena, ela é especialista em diminuir a atividade apoptótica dela mesma. Diminuição do crescimento e da migração de células cancerígenas, diminuindo, por exemplo, efeitos adversos dos quimioterápicos, e aqui eu deixo uma ressalva, não vai tomar L-teanina se você faz quimioterapia, porque tudo vai depender de como que é o seu protocolo, se o seu médico permite, se a sua nutricionista, ela também confirma essa permissão. Então, assim, não vai ficar tomando nenhum tipo de suplemento se você faz quimioterapia, radioterapia. Por quê? Porque quando a gente pensa, principalmente em químio, gente, a gente está pensando em matar células cancerígenas. Então, eu mato, como que eu vou matar? Eu vou dar um ambiente super bacana para ela crescer? Não, eu vou promover um estresse oxidativo, só que isso é generalizado. Então, se eu entro com um ativo antioxidante, eu diminuo, eu posso ter conflitos na eficácia desse quimioterápico, então tomar bastante cuidado. Ela regula vias metabólicas importantes, vias de sinalização de glicose, de esteatose hepática, olha, de microbiota. Então, isso é muito importante. A gente já tem estudos com chá verde modulando microbiota intestinal. Proteção cardiovascular, então, a ruptura do ciclo circadiano, remodelamento vascular e também uma melhora ali, principalmente dessa camada vascular, que é a íntima, que fica mais em contato ali com o sangue. Então, isso é bem importante, porque alguns vasos, como por exemplo artérias, eu tenho mais elasticidade em relação a veias. E aí, se eu tenho ali uma predominância, por exemplo, uma pressão mais alta, aumentando, tentando aumentar ali esse perfil de elasticidade da artéria, isso pode comprometer, inclusive, essa capacidade, né, de elasticidade. Então, quando a gente tem um aminoácido antioxidante, anti-inflamatório com todas essas propriedades, isso pode diminuir. Claro, gente, não faz nenhum milagre, né? Ah, a pessoa ela já tem um comprometimento absurdo. Não é, não é um agente de milagres, mas é realmente algo para prevenção. Ela pode também prevenir alterações tanto a nível hepático quanto a nível renal, e isso é bem importante, né? Nefrotoxicidade, às vezes pega um paciente que toma muita medicação, então pode ser interessante. Uma imunorregulação, melhorando essa integridade da resposta imune inata, melhorando a imunidade da mucosa intestinal, melhorando o balanço de linfócitos TH1, TH2, isso é bem importante. E ainda outros efeitos, como, por exemplo, uma hiperfunção que vai potencializar outros tecidos, uma pressão intestinal reduzida, uma motilidade
por exemplo, de esperma, então isso pode contribuir, inclusive, para fertilidade, tá? Masculina, bem interessante. Aqui nesse estudo, gente, a gente tem vários pontos aqui importantes que daria, assim, horas de estudo aqui conosco, né? Então, em linhas gerais, tudo que eu comentei, opa, ele quer sempre voltar, mas eu volto lá também. Como eu comentei com vocês, então aqui a gente tem proteção mental, efeito da atividade anticâncer, tá? E aí eles vão citar, então, por exemplo, tem estudos com 200 miligramas, tem estudos com 250 miligramas, tá? Então aqui eles estão citando, tem estudos que padronizam por quilo de peso, 6 miligramas por quilo de peso, proteção cardiovascular, aqui também, regulação metabólica, então parece que faz bem para muita coisa, né? Proteção a nível de fígado e também renal, tá? Então ela parece ajudar muita coisa. Ó, via das MAP-quinases que são proteínas importantes que vão fosforilar outras proteínas e vão ativar vias mais pró-inflamatórias, como por exemplo o NF-κB, tá? Isso é bem importante. A gente ainda tem uma atuação dentro da indústria alimentícia. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a L-teanina na confecção ali de pães, biscoitos, em bebidas, para potencializar, inclusive, sabores ali, pode ser interessante, tá? Então, tem uma utilização bem importante dessa L-teanina. Aqui a gente tem outros estudos, citação de outros estudos, mostrando tanto estudos com modelos, como eu falei para vocês, modelos animais, modelos em humanos, modelos com células, todos eles que são modelos importantes para que a gente tenha alguma definição, tá? Alguma definição em relação à utilização na prática clínica. Então, por exemplo, ó, aqui um estudo citado com modelos animais, mas a doxorubicina, que é uma medicação nefrotóxica, ela foi utilizada em modelos animais e eles fizeram um tratamento com L-teanina, diminuindo o clearance de creatinina, inibindo a produção de peroxidação de lipídios a nível renal. E isso promoveu uma redução, né, da atividade ali da glutationa e estimulou a atividade do superóxido dismutase, porque quando a gente pensa numa resposta oxidativa que a doxirubicina promove, isso pode potencializar o aumento da atividade dessas enzimas frente ao aumento do estresse oxidativo. Então, se você reduz o estresse oxidativo, você também reduz a atividade enzimática, certo? Então, proteção urogenital, proteção intestinal, isso é bem interessante, né, gente? Tem várias aplicações. E aí a gente ainda tem aqui uma breve conclusão e perspectivas, mostrando que realmente a gente tem a L-teanina bem distribuída quando a gente pensa aí na Camellia sinensis. O conteúdo vai variar de acordo com o tipo de extração, então isso é bem importante também. Por isso que muitas vezes eu quero que meu paciente ele consuma chá para ser parte da estratégia nutricional do padrão alimentar, mas muitas vezes eu quero que ele consuma um nutracêutico isolado para eu também saber o quanto que ele está consumindo, o quanto que isso vai ser realmente um potencial ali na vida dele. E vai ser importante também para que a gente possa entender qual é o tipo de resultado que ele vai ter. Então, eu preciso entender quais são esses benefícios que eu espero com essa prática, com essa utilização e entender de uma forma mais diferenciada, então, se realmente esse indivíduo ele vai ter mais ou menos resposta positiva. E é claro, né, gente, como eu sempre falo para vocês, deixa eu até voltar aqui para mim, eu sempre falo para vocês sobre a importância da individualização. Se eu consigo individualizar aquilo que meu paciente consome, eu consigo também propor estratégias cada vez mais personalizadas. Então, quando eu faço uma individualização, eu já levo em consideração hábitos, eu já levo em consideração o estilo de vida, eu levo em consideração a história clínica, a história familiar. Mas quando eu personalizo, eu utilizo também a ferramenta da nutrição de precisão, seja genética, seja microbiota, seja avaliação do metaboloma. Então, eu preciso fazer essa personalização a partir dessas ferramentas. Tati, eu consigo fazer uma personalização sem essas ferramentas? Não, você consegue individualizar. É o máximo que a gente vai fazer é individualizar. Por isso, eu tenho um convite muito importante para te fazer, que é você participar do DNA Experience, que vai ser
agora, sábado, dia 19. Nós vamos ficar o dia todo trocando experiências. Eu vou comentar com vocês, eu vou compartilhar com vocês experiências sobre teste genético, metabolômico e de microbiota intestinal. Para que tudo isso aconteça, você precisa se inscrever. Você vai ter acesso à gravação durante 3 meses. Durante o dia todo, das 9 às 17 horas, vocês ficarão comigo. Para você garantir a sua vaga, basta acenar aqui a câmera do seu celular e garantir a sua vaga aqui nesse QR Code. Eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Tudo vai ser feito pelo Zoom, então de onde você estiver aqui no mundo, né, na Via Láctea, você vai conseguir acessar esse conteúdo e depois esse conteúdo vai ficar gravado e você vai ter acesso durante 3 meses. Tem a apostila também, vocês vão receber o material, vocês vão receber o link de acesso, depois vocês vão ter acesso lá pela Hotmart, podem também pegar o próprio aplicativo da Hotmart e baixar no seu celular e ver as aulas offline também, não precisa estar conectado na internet só para baixar esse conteúdo. Então tem muitas vantagens de você participar do DNA Experience. Eu espero vocês, porque realmente vai ser um momento, vai ser pela primeira vez, gente, que eu vou compartilhar com vocês experiências de genética metabolômica e microbiota intestinal. Então vai ser muito especial, já está sendo muito especial para mim, e eu te espero no DNA Experience. Não perca essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e nós vamos desfrutar de um momento juntos ali no DNA Experience. Espero que você tenha gostado dessa cromatina class, que você realmente tenha convencido que a L-teanina ela tem efeitos bem positivos, mas que a gente tem que ter bastante cautela dependendo do paciente, dependendo da circunstância que esse paciente está passando nesse momento, e que nem tudo vai ser para todo mundo. A gente tem que observar realmente quais são os benefícios reais da utilização de qualquer suplemento, de qualquer uso de nutracêutico, seja ele isolado, seja ele dentro ali de um alimento, né? A gente precisa pensar realmente qual será a melhor atuação e utilização desses nutracêuticos. Deixa aí seu comentário, eu quero saber. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem na próxima Cromatina Class. Tchau, tchau, pessoal!